Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, a gente teve um caso bastante grave de busca e apreensão ontem, partindo do Ministério Público, né, contra o Flávio Bolsonaro, por suspeitas de investigação ali, ó, de associação com Queiroz, que seria líder de um esquema de repasse de dinheiro público chamado de rachadinha. Já vamos entender o que é essa rachadinha. Ficou nítido, só o mais bolsonarista, o mais fanático, que gosta de fechar os olhos, para ver que porque o Flávio Bolsonaro foi a grande liderança do Senado para impedir que uma lava-toga acontecesse, ou seja, uma investigação contra os ministros do STF, e em contrapartida, os ministros do STF suspenderam as investigações contra o Flávio Bolsonaro, uma espécie de acordão entre Senado e Poder Judiciário, né? Ainda bem que isso foi suspenso, mas ficou nítido, pelo menos na minha impressão, né? Claro que tem que investigar, não dá para acusar alguém sem ter provas, mas ficou nítido que pelo menos alguma coisa o Flávio Bolsonaro escondia. Quer saber qual que é a relação que existe, pelo menos que o Ministério Público já pegou, entre Flávio Bolsonaro e Queiroz? Quer saber se ele vai poder ser preso, se ele não vai, o que isso representa até para a política nacional e até que ponto isso envolve também o Jair Bolsonaro, né, a família Bolsonaro? Se você quer saber isso e muito mais sobre política, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, até para facilitar aqui a nossa comunicação nesse vídeo, eu separei para vocês as principais acusações que pesam contra o Flávio Bolsonaro, tá bom? A gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro é conhecido como o 01, né, o filho mais velho, e que a gente tinha dentro da família Bolsonaro, ele tem 5 filhos, um não participa da vida política, né, que é o mais novo, ele é streamer lá, joga, sei lá, Free Fire, isso é o que ele faz. Tem a Laurinha, que é a mais nova, a fraquejada, né, que o Bolsonaro fala, e tem os mais velhos. O mais velho, que é o Flávio Bolsonaro, ele se mostrava como o mais lúcido dos 3 filhos. O Eduardo Bolsonaro era mais um ideólogo, a liderança, como se fosse a consequência política natural do Bolsonaro, digamos assim, era o cara que se comunicava melhor. E o Carlos Bolsonaro era o mais doidão, digamos, mas que estava muito mais associado à frente de comunicação. Ele foi a liderança de comunicação, por exemplo. Ele é considerado um dos grandes responsáveis pela eleição do Jair Bolsonaro. Então, desde que o Bolsonaro ele foi eleito, ele colocou muito os filhos dele para governar junto. Isso é nítido, tá? Muitas vezes os filhos dele pareciam até ministros, mais fortes do que ministros, que o Bebiano, por exemplo, que o Santo Cruz lá, Souza Cruz, né, perdão, o Santos Cruz, parecia muito mais forte que esses caras, por quê? Porque ele deu esse poder para os seus filhos. Então agora, que nem a declaração que ele deu, olha, o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro é o problema dele, me desfili disso. É bastante complicado, por quê? Porque ele não fez isso no começo do seu governo. Não foi isso que ele promoveu falando que ele ia dar filé mignon pro filho dele, lembra falando quando ele foi indicar o Eduardo Bolsonaro para a embaixada lá em Nova York? Então ele sempre associou muito ao poder. E a gente tem que saber que pessoas muito próximas do governo Bolsonaro falavam que, na verdade, o Queiroz era o grande amigo do Jair Bolsonaro. Isso é uma coisa bem forte, tá? A gente tem que entender, por exemplo, que as fotos que foram tiradas do Jair Bolsonaro pescando, almoçando e tal, eram do Jair Bolsonaro e do Queiroz. Esse mesmo que está sendo acusado, né, da tal da rachadinha. O que seria essa rachadinha? A rachadinha é uma prática bastante comum na política, infelizmente. Imagina, por exemplo, que eu viro deputado federal e eu tenho o direito a nomear 30 pessoas para o meu gabinete, 30 assessores. Só que eu não preciso de 30 assessores, eu preciso, sei lá, de 10. Sabe o que eu faço? Eu contrato os 30. 10 efetivamente trabalham para mim e 20 nem precisam trabalhar. Só que o Estado vai lá e paga para eles um salário de, sei lá, 10 mil reais. Aí esse cara que não está trabalhando recebe os 10 mil reais, só que ele me devolve, sei lá, 50%. Então eu tô 10 mil reais pro cara, sem trabalhar, esse cara devolve 5 mil pra mim, e eu uso isso, sei lá, pra minha campanha eleitoral, pra gastar com lazer, carros, viagens, sei lá, posso fazer o que eu quiser com isso, percebe? É uma prática, infelizmente, muito comum, porque existe pouca fiscalização e, infelizmente, grande parte, não é regra, né? Mas grande parte dos políticos, eles usam mesmo essa verba pública para benefício próprio, para enriquecimento privado, o que é ridículo, tá? E o Queiroz era o líder dessa rachadinha. Vamos ver aqui, ó. Primeira acusação. 2 milhões e 500 depósitos na conta do Queiroz. Galera, 500 depósitos foram feitos num espaço curto de tempo, somando 2 milhões de reais. Será que é negócio com carros que ele fazia? Lembra quando ele foi entrevistado pela SBT, quando estourou essa bomba? Fala assim, não, é que eu faço uns rolos com carro. Olha, o cara tem que ser um gênio do carro, né, pra conseguir
ter um lucro em 500 depósitos de dinheiro vivo de 2 milhões de reais. Bastante complicado. A gente teve um miliciano, por exemplo, que faz parte também desse repasse de verbas. Muitos dos milicianos, né, até o próprio Adriano, por exemplo, o escritório do crime, que é a milícia mais próxima, por exemplo, do Adriano, do Queiroz, aquele movimento ali de Rio das Pedras, um desses milicianos, inclusive pagou uma prestação do apartamento do Flávio Bolsonaro, o que, convenhamos, já é bastante estranho também. A gente teve, por exemplo, 4 milhões, os familiares da ex-mulher do Jair Bolsonaro receberam, porque eles eram empregados, né, no gabinete do Carlos, do Flávio, do Eduardo Bolsonaro, empregado no gabinete de todo mundo, e eles receberam 4,8 milhões de reais aproximadamente. Eles sacaram 4 milhões. Nossa, mas por que eles querem sacar tudo isso em dinheiro? Convenhamos que é bastante estranha essa notícia. Quando você saca o dinheiro, fica muito mais fácil, por exemplo, você fazer a tal da rachadinha, você lavar esse dinheiro, você gasta no supermercado, no restaurante, etc. Então são indícios que vão corroborando toda uma hipótese, tá? A gente teve, por exemplo, né, então parente da ex-mulher, uma loja, o Flávio Bolsonaro, para quem não sabe, tinha uma loja que vendia chocolates. Essa loja está sendo acusada pelo Ministério Público de ser somente uma fachada para lavada de dinheiro. Como assim? O Flávio Bolsonaro recebia muito dinheiro da tal da rachadinha, né, organizada ali pelo Queiroz, só que ele não tinha como justificar esse dinheiro. Sabe o que ele fazia? Ele tinha uma loja de fachada e ele dizia que vendia, sei lá, 1.000 chocolates, quando na verdade vendia só 500. Ou seja, ele estava justificando uma entrada de dinheiro que na verdade não existiu. Ele estava lavando o dinheiro, ele estava tornando o dinheiro sujo, vindo de corrupção, em um dinheiro limpo para ser utilizado no que ele bem entendesse. E também, a gente teve aqui, ó, repasses de milicianos para o Queiroz. Isso que nem eu tinha falado para vocês, né? Principalmente aquela milícia de Rio das Pedras. 2 imóveis do Flávio Bolsonaro, eles foram utilizados, eles tiveram assim uma valorização muito grande num espaço muito curto de tempo. Então, de novo, né, a não ser que um cara seja um gênio dos negócios, compre um imóvel por 100 mil e venda ele um ano depois por 1 milhão de reais, fica claro que o restante dos apartamentos ali em volta não valorizaram tanto quanto esse apartamento. Como que ele conseguiu essa entrada tão significativa de dinheiro? Aparentemente, lavagem de dinheiro. Ou seja, claro que é até crime, né, se eu acusasse o cara sem ele estar realmente incriminado. Tem que passar por toda a justiça, tudo tal. Mas existem vários indícios que dão conta que o Flávio Bolsonaro é sim um cara corrupto. E isso é preocupante? Claro que é, galera, porque ele está completamente ligado à família Bolsonaro. É um Bolsonaro. Aliás, era a ala mais, digamos assim, limpa, a ala mais consciente da família Bolsonaro. E convenhamos também que o Queiroz, que nem eu falei pra vocês, ele era uma liderança de toda a família Bolsonaro. Quantas relações ele já não teve com o Bolsonaro? A gente sabe, por exemplo, que no mesmo condomínio fechado moravam outros milicianos. Tô acusando o Bolsonaro de alguma coisa? É óbvio que não, seria até leviano da minha parte fazer isso. Mas tem que se investigar, porque quanto mais a gente vai investigando nesse poço, mais coisa vai aparecendo. Por exemplo, vocês lembram quando teve a divulgação lá no Jornal Nacional? Olha, o porteiro falou o nome do Jair Bolsonaro. Meu, Jair Bolsonaro ficou possesso da vida. Meu Deus, por que eles estão falando isso? Como se fosse, sabe, querendo fazer toda uma cruzada contra a mídia. Poxa, fala assim, não, ele falou? Então manda ele me falar comigo. Eu posso aqui, ó, mostro as gravações. Por que ficar tão nervoso se ele não deve nada, percebe? Mostra uma certa insegurança. Até mesmo nessa live ele falou que estão querendo incriminar meu filho. Ninguém da Globo nada tinha falado do filho dele, percebe? Então, assim, é muita coisa estranha envolvendo a família Bolsonaro. Espero, pelo bem da estabilidade política do Brasil, que isso não seja verdade, que se o Flávio Bolsonaro for corrupto, que ele seja preso, assim como o Queiroz seja preso, e todos os outros que também fizeram esquema de rachadinha sejam presos, porque isso é desvio de dinheiro público que poderia estar sendo utilizado para saúde, educação, moradia, transporte, enfim, galera, políticas sociais de inclusão social, que é a coisa que teoricamente o Estado tem que fazer, mas infelizmente por essas deturpações éticas, né, acaba indo para escândalos de corrupção como esse. Acho que o Bolsonaro está envolvido? Não tem como acusar. Eu diria assim, nem sim, nem não. Acho que tem que investigar, mas toda essa história está muito estranha e acho que não para só no Flávio Bolsonaro. A gente tem que lembrar que o Carlos Bolsonaro também já foi acusado inúmeras vezes desse tal de esquema de rachadinha. E tem que lembrar também que o Flávio Bolsonaro, por ser um senador da República, ele tem foro privilegiado. Então e lembrando que o senador tem um mandato de 8 anos, né? Então pode ser que isso demore para se concluir, tá? Demore. Belezinha, galera? Deu para entender todo esse processo que vem acontecendo no caso do Bolsonaro, do Queiroz?
Se vocês curtirem então a explicação, ó, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que também quem entender. E é isso aí. Beijos, abraços e tchau!